Dando sequência ao nosso curso História dos Partidos Políticos do Brasil, vamos falar agora sobre o assunto do módulo 4, que a gente chama aqui de período entre golpes. Por quê? Porque esse período vai de 1945, quando cai o Estado Novo de Getúlio Vargas, até 1964, quando há o advento da ditadura militar no país. Alguns chamam esse período de populismo, outros tratam ele como a segunda democracia, já que a primeira foi aquela que começou com a República e vai até 1937, quando Getúlio extingue a democracia no país. Aliás, o Getúlio nesse momento extinguiu os partidos políticos em 37 e ele fez mais que isso. Ele fechou o Congresso, ele cancelou as eleições que estavam previstas para o ano seguinte, 1938. O governo do Estado Novo, Getúlio Vargas, ele teve um viés totalitário, porque ele procurou favorecer um culto à imagem do Getúlio. O Getúlio promoveu direitos, como a CLT, mas, ao mesmo tempo, ele capturou os sindicatos para si. Ele tomou o poder desses sindicatos. Então, ele dava direito aos trabalhadores, mas ele controlava os sindicatos nas reivindicações que esses trabalhadores pudessem fazer pelas vias legais. Houve também forte censura, houve expurgo de opositores. O Getúlio, inclusive, vai entrar na Segunda Guerra Mundial em 1942 como uma forma de se manter no poder. Naquele momento, a sociedade começava a questionar o Estado Novo. E o que ele faz? Ele traz um problema externo, joga aqui, para se manter no poder e ir adiando inadvertidamente as eleições. Mas, um ano depois, em 1943, uma parte da intelectualidade liberal de Minas Gerais vai lançar o chamado Manifesto dos Mineiros. É uma carta aberta em que eles criticam fortemente o Estado Novo. Em 1945, aquela desculpa que o Getúlio vinha usando acaba, ou seja, a Segunda Guerra chega ao final. E em 1945, então, já em consequência dessa pressão popular, de ter terminado esse subterfúgio que ele tinha do exterior, o que vai acontecer? Vai acontecer o ato adicional à Constituição, restabelecendo o direito de associação. Leia-se, restabelecendo os partidos políticos no Brasil. E é nesse momento que vai surgir o que a gente pode chamar do cerne dos partidos que estão até hoje aí. Neste momento vai surgir partidos, no primeiro momento, partidos que são pró-Vargas e partidos que são antigetulistas, como ficaram conhecidos. O Partido Social Democrático, PSD, era um partido a favor de Vargas nesse primeiro momento. O Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, foi constituído inclusive pelo próprio Vargas. Já a União Democrática Nacional, a UDN, que vai ter um papel muito importante quando do golpe militar, esta era antigetulista, essencialmente liberal e a favor da iniciativa privada, do capital estrangeiro, bem o que a gente poderia chamar de direita. Agora, o que a gente vai perceber? A questão central, a discussão central do Brasil, que era aquela velha discussão união, poder central versus federalismo, o poder mais espalhado pelos estados do Brasil, começa a perder sentido. Hoje em dia se discute isso muito mais em relação à arrecadação de tributos do que a realmente poder de mando. Porém, o que passa a ser discutido a partir de então é a questão do intervencionismo do governo na economia contra um liberalismo. É essa discussão que começa a ganhar importância a partir da segunda democracia brasileira. Em 20 de outubro de 1945, Vargas renuncia. Quem vai chegar ao poder? Eurico Gaspar Dutra, que já nessa nova configuração partidária é do PSD, com uma linha mais de direita. Em 1946 vai efetivamente ser concretizada a nova Constituição, que vai efetivar a segunda democracia. No contexto global, já em 46, o que está acontecendo? Está acontecendo a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, já há aquela discussão ideológica entre socialismo e capitalismo.
Porém, em 1950, pelo PTB, partido fundado por ele, Getúlio Vargas vai iniciar o seu segundo governo. Mas dessa vez ele chega através das urnas. Ele se candidatou pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e venceu. Como ele mesmo disse na ocasião, voltou pelos braços do povo. E o que ele faz a partir de então? Ele rompe com o liberalismo e ele adere ao nacionalismo. Coloca João Goulart como ministro do Trabalho, o que vai acirrar muito os ânimos, principalmente pelos lados da UDN. A pressão daqueles que representavam o grande capital se torna insustentável. Getúlio se mata em 1954. Para muitos, o que acontece nesse momento é o adiamento do golpe em 10 anos, e é onde vai se reforçar aquilo que muitos historiadores tratam como momento populista, que começou já com Getúlio nesse segundo mandato, nesse segundo governo dele, e vai ganhar força com alguns governos de centro-esquerda e de esquerda que vão surgir a partir daí. Em 1956, Juscelino Kubitschek, pelo PSD. Em 1961, quem chega ao governo é Jânio Quadros, pelo PTN. Porém, Jânio, num erro de cálculo, tentando ganhar apoio popular, renuncia, achando que esse clamor iria existir, só que ele se esqueceu que ele estava lá em Brasília, e Brasília estava isolada da realidade nacional naquele momento. O povo não se manifestou e Jânio teve que renunciar, teve que confirmar a sua renúncia. João Goulart, do PTB, que era vice de Jânio, que neste momento inclusive estava em visita à China, que é um país comunista, vai, na sequência, logicamente, como vice, vai assumir o governo. Porém, nesse momento é criado aqui no Brasil um parlamentarismo. Eles queriam deixar o João Goulart como chefe de Estado, representativo, como presidente, não como chefe de governo, quem realmente manda, criar a figura do primeiro-ministro, que inclusive foi Tancredo Neves, um deles. Esse parlamentarismo vai durar de 1961, e em 1963 vai acontecer um plebiscito que vai voltar o presidencialismo no país. O parlamentarismo foi rejeitado. Então João Goulart assume com todos os predicativos de um presidente, com todo o poder que um presidente, num sistema presidencialista, lhe confere. João Goulart vai acirrar o seu governo com viés de esquerda, vai tentar implantar reformas profundas, inclusive reforma agrária, e isso vai realmente deixar o pessoal da direita enfurecido. A UDN vai se organizar, mas não só ela, hein? Nesse momento houveram também apoio de imprensa, apoio de empresariado, porque eles temiam o comunismo no Brasil. E em 1964 é desferido o golpe militar no país. Durante o período militar, em 1965, é editado o Ato Institucional de número 2, que novamente extingue os partidos políticos no país. E, na verdade, ele cria um chamado bipartidarismo. Haviam apenas 2 partidos desde então. Um chamado Arena, a Aliança Renovadora Nacional, e por outro lado o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro. Bem, a Arena era do partido alinhado ao governo militar e o MDB era o que a gente podia chamar de uma oposição, até um limite em que se permitia fazer oposição nesse momento. Esses partidos existiam apenas para dar um verniz democrático ao sistema, mas na verdade o Brasil estava se afundando numa perigosa ditadura. Os presidentes deste período
vão ser Castelo Branco, 1964 a 67, Costa e Silva, de 67 a 69, Garrastazu Médici, de 69 a 74, Ernesto Geisel, de 74 a 79, e finalizando aí o João Batista Figueiredo, de 79 a 85. O partido deles, basicamente a Arena, o João Figueiredo, que já vai ser do PDS, né? Porque em 1979, João Figueiredo vai criar uma lei que vai permitir os partidos políticos novamente no país, e ele já vai se filiar aí e vai dar término ao seu governo em 1985, quando nós novamente retornaremos a uma democracia. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem a nossa videoaula. Colocamos-nos à disposição de vocês para responder eventuais questionamentos e estamos também aguardando qualquer comentário, qualquer sugestão. Muito obrigado e até a próxima videoaula.